Pedro. Tem A outro? gente convoca aqui o Pedro Ramiro, que estava lá por Ribeirão Preto acompanhando o Corinthians e traz novidades a respeito desse timão que coloca uma vantagem importante. Poderia ser melhor se conseguisse segurar ali o 2-0, mas 2-1 tá bom, né? Bom, semana que vem Itaquera e tudo mais. Eu só não sei, Pedro Ramiro, se é uma boa o Corinthians ficar avançando e ter tanta competição, sendo que aquele mais precisa ganhar, ele não ganha, Pedro Ramiro. Boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde pra vocês, boa tarde, Gabi, PDV, Agrela, todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Fica a dúvida, né, se vale a pena avançar tanto assim, né? Até alguns torcedores falam, pô, às vezes é melhor sair da Copa Sul-Americana logo, às vezes é melhor sair de uma competição aqui, deixa só duas, aí é mais fácil. Mas assim, olha, quase que o time da Atalanta marca um golaço defesaça de cabeça, Courtois. do Courtois. E inclusive Courtois comparado em muitos momentos com o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Mas o fato é que o clube consegue um resultado importante. O time até já tava de folga hoje, tá tudo tranquilo, conseguiu uma vitória, já foi pra folga e tudo mais. Mas é um Corinthians que consegue o resultado, leva vantagem contra a partida da volta para a partida da volta contra o Bragantino. O Corinthians não vencia o Bragantino há 2 anos. Eram 2 anos sem conseguir um resultado positivo, eram 5 jogos sem vencer o Bragantino. Então foi um resultado significativo até nesse retrospecto. Agora, eu não sei vocês, mas o torcedor corintiano está Pedro Raulizado. Não. Já? Já. Já com quase 9 meses de delay. Não, né? Porque ele quase não joga, né? Então ontem foi só uma palhinha do que pode ser Pedro Raul, que pelo amor de Deus, né? Virou praticamente a última opção. Não é que ele quase não joga, mas ele também não marca gol, né? São 20 jogos sem marcar gol. O centroavante Pedro Raul, mas deu 2 assistências ontem. Uma é porque ele erra o gol, né? Ontem errou, né? Exatamente. Ontem errou. E outra, cara, pô, legal, foi bem, principalmente no segundo e tal. Mas, pô, ele recebe ali a enfiada de bola, cara, aí você percebe que o cara não tem cacuete, né? Não tem. O jeito que ele entra na área ali, todo errado pra se posicionar, pra tentar a finalização. Aí o chute torto, a bola ainda pega no zagueiro. E aí sim, né, o oportunismo ali do companheiro que dá do Giovani, que dá o carrinho na bola. Aí a justiça seja feita, o segundo gol de fato, uma assistência com A maiúsculo, né? Justamente com a cabeça servindo o companheiro, porque gol não é o forte do Pedro Raul, mas talvez ele esteja atuando na posição errada. O grande problema talvez do Pedro Raul seja também a bola, né? Às vezes ele enfrenta uma dificuldade com relação à bola e tudo mais. Mas o fato é, o Corinthians conseguiu esse resultado através do Pedro Raul. E agora tá no mercado, né? Vocês comentaram sobre as contratações, o Corinthians tá no mercado da bola, tá atrás. Já fechou com o volante. Eu confesso que não conhecia esse volante aprofundamente. É o José, né? José Martínez. José Martínez, el hombre, cabrón, não sei o que e tal. Mas... É da Venezuela? Ele é venezuelano, né? Ele tava atuando no futebol da MLS, um jogador que tá com 31 anos, né? Um volante, primeiro volante, ele é um primeiro volante. O Corinthians vai fechar a contratação por cerca... Tá na seleção agora na Copa América ou não? Jogou a Copa América. Ah, tá. Tem mais de 30 jogos pela seleção venezuelana. Tava no Philadelphia Union dos Estados Unidos. Cerca de 11 milhões de reais vai custar o Corinthians. Não sei vocês, mas isso obviamente é para suprir. Primeiro, uma negociação que não rolou com o Cuejá. O Cuejá queria jogar subiu no telhado? Não vai rolar? Mas subiu no telhado. E aí o Corinthians estava atrás de outro volante. E aí fecha com o José Martínez, o atacante venezuelano. Eu até peguei esse tempo aí, nesse período de volta aí de viagem de Ribeirão Preto, parei ali na estrada, durante a estrada fiquei assistindo alguns lances e tal, do José Martínez. Me parece um cara com uma qualidade interessante de chute. Um cara também, um primeiro volante brigador, é verdade, mordedor e tal. Um pouco diferente até de estilo do Ranieri. O Ranieri, ele é verdade, é mordedor, mas não é tão assim... forte defensivamente, em muitos momentos falha bastante, mas é uma situação diferente. O Corinthians precisa de volante, precisa de jogador, precisa de meio campista. Porque assim, o Corinthians precisa de atacante e lateral esquerdo, cara. Mas assim, vamos volante, ser sinceros. Pô, tem o Rian, tem agora o Charles, tem o Ranieri, o Alex tá machucado, né, o Alex Santana. Mas deve voltar aí, sei lá, em um mês. Não sei se... Sim.
Acho que o cara, pra ser esse jogador aí, tem que chegar pra mudar o patamar no meio-campo do Corinthians. Mas ontem, uma situação de jogo deixou clara que o Corinthians precisa de volante. O André Ramalho entrou improvisado de volante porque o Corinthians não tinha ninguém no banco. Ah, tudo bem, você tá sem o Alex Santana, é verdade. Mas o Charles não tá dando conta do recado. Chegou e, assim, fez um jogo bom, os outros penou demais. Aí você tem o Rian, que é inexperiente ainda, é um menino que talvez tenha até futuro, mas nem tanto. Ele estava acertado com o Novo Horizontino, o Corinthians acabou não emprestando a pedido do próprio Ramon Dias, enfim. E aí você tem o Ranieri, que está numa fase ruim, o Charles, que não está numa fase boa, Alex Santana, que está machucado. Então, o Breno, o problema O Charles já tá numa fase ruim? Chegou, Tá. chegou O cara mal. A chegou. nível Você acha que excelente. chegou mal? Chegou mal. Não acho, não. Ele fez um jogo Não bom. acho. Ele fez, é que você acompanhou melhor até a cobertura do Corinthians nos últimos dias, mas o torcedor tem questionado do tipo assim, o que o Charles fez mais que o Bidon pra tudo merecer a bem. titularidade? Aí é uma questão que o Ramon Dias vem fazendo, né? Tanto do Thales Magno, mas assim, que chegou do aeroporto, já foi pro campo e fez 2 gols. Sim. A gente pode até questionar isso de que existe um certo desespero no Corinthians pra que a coisa mude, por isso esses caras vão chegando e vão entrando. Mas ao mesmo tempo, Ramiro e Gabi, o que o Charles fez mais que o Bidon? Bom, mas o que também o Bidon fez que o Corinthians tá na zona do rebaixamento, pô. O Corinthians ficou na primeira fase do Campeonato Paulista, então assim, não é que tá saindo um craque de bola, um jogador consolidado pra entrar outro que é um Zé Mané, entendeu? Eu entendo essa cobrança em cima do Ramon, mas ao mesmo tempo, ele precisa encontrar soluções rápidas. E eu acho que de alguma forma não tem muito o que fazer, cara. Você tem que botar os caras pra jogar. Eu acho que a escolha do Charles pelo Bidon, na verdade, passa mais por uma decisão do próprio Ramon Dias, porque ele mesmo disse que não queria colocar os meninos pra jogar quando ele chegou, que ele queria um time um pouco mais experiente, um time um pouco mais velho. Então aí, se for pra escolher a decisão de ter o Charles e não o Bidon, vai passar por uma decisão do próprio Ramon Dias e não de contratações, porque o Bidon, sendo o menino mais novo da equipe e o Ramon Dias já dizendo que ele não queria que tivesse, que não quer trabalhar com jogadores mais novos, né, ele quer trabalhar com jogadores mais experientes, o Bidon não vai entrar de qualquer jeito, a não ser que realmente só tenha essa opção e ele tenha que entrar. Na verdade nem isso, né, porque ontem o Ramalho teve que entrar de volante, então é uma escolha do próprio treinador mesmo. Não tem muito que a gente questionar nesse aspecto se o treinador não quer utilizar. E o que pode ser questionado até com relação ao Bidon é assim, na fase em que o Antônio Oliveira estava no Corinthians, o Bidon era um dos melhores jogadores do time. O Bidon estava bem demais. Aí o Ramon chegou, o Charles chegou junto, o Alex Santana também chegou junto. O Alex Santana mereceu a titularidade no lugar do Bidon, mereceu. Mas aí o Charles começou a ser tratado como prioridade. Só que o Charles não estava apresentando nada. O Charles não apresentou nada no meio do caminho. E esse é o questionamento. Agora, é preciso ver também a questão... Porque o que a gente tem de informação é que o Ramon Dias não gostou tanto do Bidon. O Ramon Dias no treinamento não gostou tanto do Bidon, como não gostou do Wesley. Disse que o Wesley precisa melhorar algumas coisas, precisa apresentar um pouco mais. Como também não gostou do Coronado. Não tá gostando do Coronado o Ramon Dias. Ó. Então, assim, o detalhe o Corinthians precisa entender até se esses caras vão fazer parte do planejamento do clube ou se tem que se livrar logo deles. Porque não dá pra, por exemplo, segurar um Coronado por 2 milhões de reais. Se é um jogador que recebe menos, você até aguarda mais, espera o cara vingar e tudo mais. Agora, ficar segurando o Coronado por 2 milhões de reais, aí já é sacanagem, né? E outra coisa, o Bidon é um jogador que é negociável, né? O Bidon é um jogador que tem mercado. Peraí, o Corinthians vai querer vender esse cara ou ele vai ficar escanteado também, como perdeu espaço o Matheus Araújo, por exemplo, ao longo do tempo, enfim. Esse é o grande questionamento. Mas a gente fica de olho nessa situação. O Thales Magno fez o seu segundo gol, né, com a camisa alvinegra. Sim, não tem nenhum jogo completo, né? Nenhum jogo completo, verdade. Como é que é pro Thales Magno? Thales magnizado? Thales mágico, né? Thales Thales mágico. mágico, isso. Thales mágico. Thales magicissimidado. Thales Então, o quê? ele Thales o quê? ele inclusive nem foi apresentado, o Thales Magno. Ele vai ser apresentado amanhã no CT Joaquim Grava. E aí, além do Thales Magno, o Corinthians agora tá atrás de outro atacante. Vocês falaram do Carijo ou Carilho.
O Guido Carille é um jogador de 33 anos, tem passagens por clubes europeus, contrato até dezembro deste ano com o Estudiantes de La Plata, lá na Argentina, e o Estudiantes quer renovar com esse jogador. Ele foi indicado pelo Ramon Dias. O Ramon Dias indicou esse atleta. O Corinthians não conseguiu fechar com Alex Sassi e nem com Gonzalo Plata. Então agora o Guido Carilho, ou Carilho, é um jogador que chega no meio do caminho. Ele já passou pelo Mônaco, Southampton, atuou também no futebol espanhol, enfim, jogou no futebol chinês. Nessa temporada, 24 jogos e 10 gols marcados. O grande problema dele são as lesões. Ele tem muitas lesões no meio do caminho. E também 33 anos, a gente sabe que quando o jogador se lesiona com essa idade a situação complica. Nesse ponto acho que o Corinthians não tem muito o que fazer, tem que contratar mesmo, tem que dar uma mini reformulada no elenco, porque já bate o desespero com relação ao Campeonato Brasileiro. A Copa, tudo bem, legal, pode até chegar às quartas de final também da Sul-Americana, onde já está na Copa do Brasil, pode até ter um sorteio aí que de alguma forma seja positivo para o Corinthians, pensar em chegar numa decisão em 2024, que é algo impensável talvez nesse momento pelo que o time vem apresentando, mas o Corinthians não pode se dar ao luxo de cair no Campeonato Brasileiro. E